Olá pessoal, professor Wagner Oliveira de Biologia. Vamos para mais uma aula de genética. Na verdade, continuar a nossa última aula, onde falávamos sobre pleiotropia e interação gênica. Lembra que quando nós falamos sobre interação gênica, nós falamos de dois tipos de interação. Nós falamos da epistasia e nós falamos da herança poligênica. No caso da epistasia, a gente tinha que um gene ele anulava a ação de outro gene. No caso da herança poligênica, ou também conhecida como herança quantitativa, nós vamos ver que um gene ele se soma à ação de outro gene, gerando um fenótipo. Tá? Geralmente, essa, esse efeito cumulativo, né, na soma de duas características, ela termina gerando uma variação fenotípica e genotípica. Essa variação, geralmente, também ela é influenciada muito pelo meio ambiente. Okay? Bom, com relação à questão de fenótipos, porque se eu estou dizendo que um gene ele se soma a outro num efeito cumulativo, então, consequentemente, estou dizendo que vai gerar mais de um fenótipo. Perfeito. E quantos fenótipos vão ser gerados? Né? Então, o número de fenótipo vai ser sempre o número de alelos mais um. Então, vamos dar uma olhada num bom exemplo de herança poligênica que está relacionado com a cor da pele. Então, a cor da pele está relacionada com a produção de melanina, que é um pigmento. Quanto maior a quantidade de melanina, né, então mais escuro é a tonalidade da pele. Essa produção de melanina ela está relacionada a alelos dominantes. Então, eu tenho dois alelos que eles se somam para dar essa tonalidade. Então, quanto maior a quantidade de alelos dominantes no genótipo, maior o efeito cumulativo, consequentemente, maior a produção de melanina. Então, observa aqui no quadro que, nesse primeiro caso aqui, eu tenho 4 alelos dominantes. Então, observa que o efeito cumulativo aqui na produção de melanina é alto. Consequentemente, o indivíduo ele vai ser negro. Já nesse outro exemplo aqui, eu só tenho dois genótipos, e observa que nos dois genótipos possíveis, eu só tenho 3 alelos dominantes. Então, consequentemente, o efeito cumulativo ele é um pouco menor e o indivíduo ele vai ser mulato escuro. No terceiro exemplo, eu tenho três genótipos possíveis, isso, só que observa que eu só tenho 2 alelos dominantes para cada tipo de genótipo aí estabelecido. Então, o efeito cumulativo na produção de melanina também vai ser menor, tá? Em relação aos anteriores. Então, se você já observou qual é a linha de raciocínio, quanto menos alelos dominantes, menor o efeito cumulativo. Observa que nesse quarto caso aqui, eu só tenho dois genótipos possíveis e eu tenho só um alelo dominante. Né? Então, o efeito cumulativo, consequentemente, é muito menor e o indivíduo vai ser mulato claro ou moreno claro. E por último, eu não tenho alelos dominantes. E aí o indivíduo não vai ter produção de melanina e o indivíduo ele vai ser na cor branca. O que é que precisa ficar com relação a esse quadro? Então, ó, primeira coisa, no slide anterior eu falei da quantidade de fenótipos. E aí eu disse que a quantidade de fenótipos na herança poligênica é sempre a quantidade de alelos mais um. Quantos alelos eu tenho aqui? 4. Certo? 1, 2, 3, 4. Mais um, 5. Então eu tenho 5 fenótipos. Conta comigo: negro, mulato escuro, mulato médio, mulato claro e branco. Segunda coisa, foi algo que a gente já observou durante a exemplificação, que quanto menos alelos dominantes, menos melanina, logo mais claro vai ser o indivíduo. Terceira coisa, para que a gente não confunda, que esse indivíduo aqui, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, ele é branco, mas ele não é albino. Lembra que o albinismo está ligado à primeira lei de Mendel, também está ligado a alelos recessivos, mas está relacionado a um defeito na produção de melanina, o que não é esse caso aqui.
certo? Vem comigo. Vamos continuar falando sobre o exemplo anterior para observar algumas questões, alguns detalhes importantes. Observa só aqui, gente. Bom, alguns fenótipos, eles apresentam uma quantidade de genótipos maior ou menor. Então, observa aqui. Eu tenho, por exemplo, os indivíduos negro e branco, eles só apresentam um genótipo possível. Já os indivíduos mulato escuro e mulato claro, eles têm 2 genótipos possíveis. E os indivíduos mulato médio, eu tenho 3 genótipos possíveis. Tá? Isso nos leva a uma outra observação, que é a questão da distribuição dos fenótipos dentro da população. E essa distribuição ela vai obedecer uma frequência que vai poder ser representada na forma de uma curva, conhecida como curva de Gauss ou curva de distribuição normal, que é essa curva aqui, ó, que ela forma como se fosse um sino, tá? Onde eu tenho aqueles indivíduos que estão nos extremos, são justamente aqueles que têm uma expressividade menor, justamente porque eles têm uma quantidade de genótipos pequena. Então, no caso negro e branco, eu só tenho um genótipo possível dentro da distribuição. Tá? Então, a frequência deles vai ser menor. No entanto, aqueles que são mulato escuro e mulato claro, eu teria o que a gente chama de expressividade intermediária. Tá? E aqueles indivíduos que são mulato médio, que têm uma quantidade maior de genótipos, no caso aí eu tenho 3 genótipos possíveis, então eu teria o que a gente chama de expressividade maior. E esse grupo aqui, ele é considerado o que a gente chama de comum ou de normal dentro da distribuição de uma população. Tá? Algumas doenças têm se especulado, doenças que são comuns dentro da população, como é o caso, por exemplo, da aterosclerose e da hipertensão arterial, elas são doenças comuns dentro da população e especula-se que essas doenças elas são ligadas à questão de poligênese, né, à herança poligênica. Justamente seriam poligêneses que teriam uma expressividade maior, justamente porque ela teria uma quantidade de genótipos também maiores. Então eu trago aqui um problema para que a gente possa fixar esse conteúdo, né? Bom, o problema diz mais ou menos o seguinte: o cruzamento de uma variedade de trigo vermelho escuro com branco resultou numa variedade vermelha. Qual a proporção fenotípica do autocruzamento da variante vermelha? Sabendo que a proporção de pigmentos, a produção de pigmentos, elas somam seus efeitos. Então, se liga nessa dica, toda vez que no problema ele falar de soma, você já sabe que ele está falando de herança poligênica. E toda vez que o problema estiver falando de que um gene anula a ação de outro, você já sabe que ele está falando de epistasia. Tá? Então, vamos para a solução desse problema. Vamos ver aqui. Ó, ele falou que são 2 variedades, o vermelho escuro e o branco. Então, o vermelho escuro, a gente pode dizer que ele é Vzão, Vzão, Ezão, Ezão, tá? Então, quanto os alelos V e E estão relacionados à pigmentação vermelha, e quanto mais alelo dominante, mais vermelho seria esse trigo. Enquanto a variante branca, né, fenótipo branco, ele teria um genótipo Vzinho, Vzinho, Ezinho, Ezinho. Tá? Eu peguei essa geração parental e cruzei ela. Tá? Então, eu peguei o vermelho escuro com o branco e resultou na geração F1 vermelha. É isso que ele está falando no problema. Tá? Bom, essa geração vermelha, ela teria, no caso, metade dos alelos dominantes possível, ou seja, só 2 alelos dominantes. Tá? Ele seria heterozigoto. E aí eu peguei e fiz o autocruzamento dessa geração vermelha, e aí ele me pergunta qual é a proporção fenotípica, e já que esses pigmentos eles somam seus efeitos. Bom,
Segunda lei de Mendel, né? Ó, segunda lei de Mendel, eu tenho duas características. Essas características elas se somam e aí eu tenho aqui, ó, faz aquele diagrama de Pinner. Lembra que toda vez que a gente trabalhar com segunda lei de Mendel, faz esse diagrama para que a gente não tenha confusões, tá? Pronto. Fez o diagrama, observa aqui quais são as proporções genotípicas encontradas. Então, eu tenho Vzão, Vzão, Ezão, Ezão. Eu só tenho, ó, um indivíduo com essa característica. Se a gente buscar agora, no slide anterior, a questão de expressividade maior, menor e intermediária, a gente vai ver que essa expressão ela é menor, correto? Então, ela é menor. Então, é o que a gente chama de extremos. Tá? Observa aqui, eu tenho Vzão, Vzão, Ezão, Ezinho, ou Vzão, Vzinho, Ezinho, Ezinho. Observa que a quantidade de alelos dominantes eu também tenho é menor. Então, consequentemente, o efeito cumulativo também vai ser menor. Observa aqui que nesse primeiro caso aqui, ele era vermelho escuro. Agora ele é vermelho médio. Tá? E observa que eu tive 4 indivíduos vermelho médio. Bom, um outro genótipo que apareceu lá no nosso cruzamento foi o Vzão, Vzinho, Ezinho, Ezinho, Vzão, Vzinho, Ezão, Ezinho e Vzinho, Vzinho, Ezão, Ezão. Eu só tenho 2 alelos dominantes, consequentemente eu tenho o fenótipo vermelho, tá? Um efeito cumulativo desse pigmento foi diminuído. Bom, um outro genótipo é Vzão, Vzinho, Ezinho, Ezinho, ou Vzinho, Vzinho, Ezão, Ezanho, Ezinho. Olha, só tem um alelo dominante aí, diminuiu consequentemente o efeito cumulativo, diminuiu consequentemente a pigmentação vermelha, tá? E aí, no caso, eu tenho vermelho claro. E por fim, eu tenho Vzinho, Vzinho, Ezinho, Ezinho. Ele não tem pigmentação vermelha, tá? Observa que tanto esse branco como esse vermelho escuro são expressividades extremas ou menores. Eu tenho esses 4 indivíduos aqui, que eu vou chamar de expressividade intermediária. E esses 6 indivíduos aqui eu tenho o que a gente chama de expressividade média, tá? Que dentro da população vai ser o que a gente vai chamar de comum ou normal, tá? Mas bota esse normal aí entre aspas, tá? Então, eu tenho 4, ó, aqui, ó, são 4 alelos, mais 5. Então, eu tenho 5 fenótipos. Conta comigo, vermelho escuro, desculpa, aqui, vermelho escuro, vermelho médio, vermelho, vermelho claro e branco. Ok? E com relação às proporções, eu vou ter dentro dos 16, né? Dentre as 16 possibilidades, eu tenho um vermelho escuro. Dentre as 16 possibilidades, eu tenho 4 vermelho médio. Dentre as 16, eu tenho 6 vermelhos. Dentre as 16, eu tenho 4 vermelho claro. E dentre as 16, eu tenho um branco. Professor, da onde vem esse 16? Daqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 vezes 4, 16. Então, são 16 genótipos encontrados. Tá? Se você somar aqui também, ó, 4 e 1, 5, 4 e 1, 5, com 1, 6, 16 genótipos. Ok? É isso, gente. Espero que vocês